Você tem medo do fracasso. Olha só, hein? Explica para nós aí, Fernando. Por que o fracasso geralmente está na vida das pessoas? Está na vida das pessoas porque faz parte da vida das pessoas. Porque toda caminhada, Faria, a gente tem que lembrar que todo caminho que a gente vai traçar, que a gente vai empreender, ele sempre tem percalços, tá? Sempre tem acidentes no meio desse caminho. Então a gente tem que entender o fracasso não como um problema sério, uma derrota que vai te paralisar, tá? Mas sim como um estimulante, tá? Que vai fazer com que você se aperfeiçoe, que você procure a excelência na vida. Obstáculos para superar. Para superar. Porque na realidade, gente, aquilo que a gente considera que é o contrário do fracasso, que é o sucesso, na realidade, o que é o sucesso? É você ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Você está entendendo, Faria? Então, quer dizer, o fracasso ele nos ensina muito mais do que a vitória. Por isso que fala que muitas vezes a vitória é uma impostora, tá? Porque às vezes a pessoa está aí, ó, naquele oba, eu sou campeão, eu sou vitorioso, e bumba, e tropeça logo ali. E isso aí a gente vê o quê? A gente vê quem ganhou a eleição no Brasil, que é o pessoal, a Dilma. Ela ganhou a eleição, ela, Lula, toda a turma deles. Quer dizer, eles estavam comemorando e depois acabaram tropeçando. Não demorou nem um ano para tropeçar. Entendeu? Então, quer dizer, isso eu lembro que quando teve a eleição, em outubro, né, Faria? Sim. Eles ganharam a eleição, tudo, nós fizemos um programa que nós falamos sobre isso. Foi, verdade. Falamos sobre a vitória, que é uma impostora. Então, para eles não ficarem de muito salto alto. Quer dizer, a vitória é isso, gente. A vitória não ensina ninguém. Muitas vezes, a vitória, o sucesso, ela distrai o ser humano. Distrai. E você não consegue enxergar um obstáculo que está na sua frente. Porque você fica embriagado com a vitória, com o sucesso. Então, quer dizer, gente, não vamos desvalorizar o fracasso. O fracasso é uma das melhores coisas que existe na vida do ser humano. Tá certo, Faria? Tá? Porque o fracasso ensina, igual a Eliana falou. O fracasso nos ensina, o fracasso nos deixa atento. O fracasso, ele nos deixa inteligente. Nós ficamos mais inteligentes a cada fracasso. Até porque o que eu observo bastante, Fernando, é que isso acontece com pessoas bastante inteligentes e até com certo potencial. Exatamente, Faria. Isso faz parte da vida do ser humano. Entendeu? Para muitas pessoas, o fato do Cristo, por exemplo, o Cristo, que é um exemplo, o fato dele ter sido preso e crucificado, muita gente considera aquilo como fracasso, principalmente os não cristãos. Tá? Eles falam, não, mas aquele sujeito lá, ele fracassou, não virou nada. Então, quer dizer, mas na realidade, o que acontece? Aquela aparente derrota que o Cristo teve quando foi preso e crucificado, aquilo lá foi a maior vitória dele. Quer dizer, foi a vitória de todo ser humano nesse planeta. Né? Porque foi graças àquilo que o nosso mundo mudou. Então, quer dizer, a gente não pode ficar com medo do fracasso. Tá? Porque a maioria das pessoas tem medo do fracasso. E é bom dizer também, Fernando, que isso pode acontecer tanto na vida profissional quanto nos relacionamentos, conforme a Eliana mesmo disse. Exatamente, Faria. Tá? Em todo o campo do relacionamento humano tem essa questão do fracasso. Ela faz parte, tá? E é desejável que isso aconteça, tá? Para que a gente possa aprender. Você vê, por exemplo, quando o mundo passou pela Segunda Guerra Mundial, aquilo ali foi um fracasso geral. Quer dizer, o ser humano passou aquela dificuldade, mas graças àquilo que aconteceu, entendeu? O mundo mudou. Quer dizer, as Nações Unidas foram criadas. Você vê, até os que foram derrotados, como a Alemanha e como o Japão, na Segunda Guerra Mundial, foram os grandes derrotados, não foram? Sim. Hoje são países de primeiro mundo. Por quê, gente? Porque a derrota na Segunda Guerra para esses países serviu de lição. E em vez dos alemães, em vez dos japoneses ficarem na vitimologia, nós somos vítima, tal, não, eles pegaram aquilo ali, aprenderam, refizeram a vida deles e hoje são grandes potências. Fernando, nesse caso específico, o fracasso ele está relacionado à falta de sorte? Não, absolutamente. Tá?
Falta de sorte é aquela pessoa que não tem preparo na vida. Porque o que é a sorte, gente? A sorte é quando o preparo encontra oportunidade. Isso é sorte. Então, se a pessoa não tem preparo, ela vai passar, as oportunidades vão passar diante dela, ela não vai aproveitar. Isso é azar, tá? Mas é um azar por culpa da pessoa. Tá? A derrota não. O fracasso ele não é um azar. O fracasso é só uma etapa, tá certo? Para a pessoa construir o sucesso na vida dela. E sempre falta algo para evitar o fracasso? Ô Faria, o que evita o fracasso é a experiência e o conhecimento, principalmente o autoconhecimento, tá? Mas a gente não pode querer, gente, falar assim, eu não vou fracassar. Primeiro que nós somos humanos, sim, nós não somos perfeitos, tá? O que a gente tem que pensar é o seguinte, bom, se eu fracassar em algum empreendimento que eu estiver empreendendo, eu vou aprender com aquilo. Portanto, aquilo vai ser para mim o quê? Uma lição. Então você vê muita gente, Faria, prestando concurso público. Não passa. Agora a pessoa, só porque não passou, ela vai desistir de tentar outro? Não. A cada concurso público que o indivíduo faz, ele vai aprendendo mais. Ele vai estudando mais, tá certo? A cada vestibular que você toma bomba ou que fracassa, você está aprendendo. Então, quer dizer, não pode desistir, gente, com os fracassos. Lembrem-se que, para você construir o sucesso, você tem que colecionar um pouco de fracasso. Eu nunca vi ninguém que teve sucesso na vida sem passar por um fracasso. Muito difícil, Faria. Com certeza. É nesse caso especificamente do fracasso, eu estava observando aqui, mudar posturas geralmente influencia bastante nessa questão do fracasso? Influencia muito, viu, Faria? Porque o fracasso, como nós estávamos falando, é uma lição, você está aprendendo. Então, quer dizer, se você vê por um caminho, você fracassou de uma forma, de uma postura, por causa de uma postura sua, quer dizer, a pessoa que é inteligente, ela tem que fazer o quê? Ela tem que mudar aquela postura. Porque senão ela vai fracassar de novo. Não tá dando certo, muda. Claro, é normal isso. Você entendeu? E aí, o que mais? Bom, nós temos aqui também a questão do autocontrole. Muita gente às vezes não tem o autocontrole. Ajuda também? Perfeito, ajuda demais. O autocontrole é o quê? É você, na hora que você fracassa, é você parar, respirar e não se desesperar, não cair no desespero. A pessoa entende, não, eu vou tentar de novo, vai dar tudo certo. Ou seja, é a paradinha do Pelé, né? Para, exatamente. Pensa, dá uma relaxada. Porque é igual, por exemplo, viu, Faria, o que a gente não pode é cair na autopiedade, que é igual a gente fala, é um pântano sedutor, porque todo mundo fica com peninha de você. Sim. Então, quer dizer, tem gente que fracassa e fica estacionado ali naquele pântano que a gente chama de autopiedade. Por quê? Porque aquilo ali está dando um ganho para ele. Então, a pessoa ela tem que procurar sair daquilo, tá? E não ficar com aquela, a gente chama de vitimologia. Tá? Não, que é isso? Eu fracassei, eu vou levantar de novo. Persistir em situações problemáticas? Claro, é. Sempre assim. Você imagina problema, gente. Faz parte da vida. Tá certo? Você vai pagar um imposto, por exemplo, o próprio governo ele já te coloca problema, dificuldade para você pagar uma conta. Olha só. Você entendeu? Então, quer dizer, você fala, não vou pagar a conta porque está muito difícil. Aí o juro vai só aumentando. Então, quer dizer, problema, dificuldade, a gente tem que enfrentar aquilo. Não pode ficar querendo procrastinar, deixar para amanhã. Você entendeu? Fernando, e a gente sabe que todo mundo recebe não, né? Exato. Tem não para todo lado. Seria interessante, então, acatar os nãos da vida? Beleza, viu, Faria? Por quê? Porque, geralmente, as pessoas que não sabem falar não para os outros, tá? Geralmente são as pessoas que fracassam muito. Aquelas pessoas boazinhas que não sabem falar o não. Geralmente, quem não sabe falar o não para os outros, também não sabe aceitar o não dos outros. Tá? Então a gente tem que entender que muitas vezes a vida está colocando ponto final no assunto. Em determinada fase da sua vida, determinado problema, determinado fato que aconteceu na sua vida. A vida coloca um ponto final. E você tem que aceitar isso. É o não que a vida te dá. Se você for bater de encontro ao não que a vida está te dando, você vai sofrer muito mais. Fernando, dentro desse texto, O Fracasso Ensina, da Ileana Barbosa, é interessante citar a questão das crianças. Por que as crianças, elas geralmente são exemplos com relação a essa questão do fracasso?
Ô Faria, principalmente quando os pais não atrapalham, porque geralmente as crianças elas já nascem com esse instinto de querer superar e conseguir tudo. Você vê que uma criança, quando ela está começando a aprender a andar, ela cai no chão várias vezes, levanta, vai tentando, você entendeu? Mas aí, por exemplo, a criança está aprendendo a andar de bicicleta, ela cai da bicicleta e vai tentando até andar. Quer dizer, mas chega num ponto da vida que as pessoas começam a esquecer dessa fase da criança. Muitas vezes, porque os pais começam muitas vezes a apontar só caminho de derrota para os filhos, reclamando, falando, desestimulando muitas vezes os filhos, tá certo? Então, quer dizer, a pessoa tem que lembrar, se espelhar no tempo que ela era criança. Gente, quando eu caía, não levantava, quer dizer, se as crianças, por exemplo, não levantassem, elas não iam aprender a andar. Então, quer dizer, a criança, ela dá um exemplo de como a gente deve agir. Caiu, levanta. E persistindo sempre. E mudando postura, mudando algum jeito para poder conseguir alcançar aquele objetivo. Fernando, só para a gente encerrar rapidamente aqui. A vida, então, passa a ser um contrato de risco? Com certeza. A vida é um contrato de risco. E a gente tem que aprender a lidar com isso, Faria. Tá? Por isso que é importante, todo empreendimento que você for dar início na sua vida, procure sempre ter uma carta na manga para alguma eventualidade, tá? Então, quer dizer, tem um plano B, quer dizer, você tem um plano A, eu vou fazer isso, isso e isso, mas procura também desenvolver um plano B e deixar na manga, porque muitas vezes vai acontecer algum percalço nesse caminho que você vai ter que puxar o quê? Um plano B, que estava ali na sua manga. Então a gente tem que entender isso, sempre ter o quê? Sempre se prevenir. Não é que a gente, viu, Faria, vai pensar só no pior, não. A gente tem que lembrar o seguinte, que quando você vai sair de viagem, de um automóvel, por exemplo, você vai com a sua família, a primeira coisa que você tem que checar é o quê? É o pneu de estepe, para ver se aquele pneu está cheio. Isso não é pessimismo, não. Tá? É você ter um plano B. Você está entendendo? Com certeza vai evitar muito problema, né? Exatamente. Você faz uma revisão no veículo, né, Faria? É verdade. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Faria. Sempre trazendo assuntos interessantes. Desta feita, você tem medo do fracasso? Isso. Texto de Eliana Barbosa, ela que fez aí o fracasso ensina. E aí o Fernando comentou pra gente esse texto interessante. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Faria. Aí, portanto,